deste ano, os responsáveis pelos estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de São Paulo receberão crédito para comprar o material escolar diretamente nas lojas credenciadas. O valor varia de acordo com a etapa de ensino, porque os kits são diferentes. A composição, as especificações técnicas e o valor de cada kit para cada etapa de ensino podem ser consultados no portal do material escolar, em portalmaterialescolar.sme.prefeitura.sp.gov.br. Neste vídeo apresentaremos dicas importantes do que você deve observar no momento da compra para adquirir um material de qualidade. Vamos começar pela agenda. Ela deve ter orientação vertical. Já os cadernos universitários, a depender do kit, devem ter no mínimo 80 ou 160 folhas. As extremidades metálicas da espiral devem formar travas, sem pontas agudas. As folhas devem ser pautadas e margeadas na frente e no verso. E as linhas de cada página devem estar na mesma altura. O caderno brochurão deve ter no mínimo 80 folhas. Elas também devem ser pautadas e margeadas na frente e no verso, e ter a mesma altura em todas as páginas. O miolo não deve ultrapassar a capa. O caderno de desenho deve ter 96 folhas. A espiral também deve formar travas sem pontas agudas. As folhas devem ser brancas, sem impressão. Atenção! Para os itens produzidos com papel, como a agenda e todos os cadernos, verifique se eles possuem o selo FSC. Ele garante que o papel tenha vindo de bom manejo florestal. Agora vamos falar sobre o apontador. A lâmina deve estar ajustada e afiada. Deve apontar facilmente, sem amassar ou mastigar o lápis. E na embalagem deve haver o selo do 1 metro. Já a borracha deve ser macia, flexível, capaz de remover o grafite com facilidade, sem borrar ou manchar o papel. Ela deve conter a marca do fabricante em uma das faces e o selo do 1 metro na embalagem. Para as canetas azul, preta ou vermelha e as canetinhas hidrográficas, as dicas são as mesmas. Observar se a escrita é uniforme e macia, sem falhar, borrar ou deixar excesso de tinta no traçado. Garanta que a cor da tampa seja igual à da tinta e que a base esteja firmemente encaixada no corpo da caneta. As canetas e canetinhas devem valer por pelo menos 12 meses, a partir da data da compra, e, durante esse prazo, não podem secar. Novamente, é importante que as embalagens tragam o selo do 1 metro. A cola deve vir em tubo de plástico, com bico aplicador e tampa anti-vazamento. Ela deve colar bem e, após a secagem, ficar transparente. A embalagem deve trazer informações sobre o peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição, nome do fabricante e selo do 1 metro. A massinha deve ter cores vivas, ser feita com base de amido com composição atóxica, macia, fácil de moldar e misturar. Ela não deve esfarelar e nem endurecer quando conservada em embalagem fechada. Na embalagem, observe se há informações sobre o número de unidades, peso líquido, produto atóxico, composição, prazo de validade, nome do fabricante e selo do 1 metro. O giz de cera deve ter traço macio, alto poder de cobertura, cores vivas e composição atóxica. A embalagem deve apresentar as seguintes informações: contém 12 unidades, produto atóxico, composição, nome do fabricante, prazo de validade e ter selo do 1 metro. A régua de 30 centímetros, o transferidor de 180 graus e os esquadros de 45 e 60 graus devem ter demarcações claras, legíveis e precisas, não podendo apresentar falhas ou manchas que não sejam facilmente removidas. As extremidades e bordas não podem ter rebarbas. O lápis de cor não deve esfarelar quando apontado. Ele deve ter cores vivas, iguais às do corpo do lápis, com alto poder de cobertura e escrita macia e sem falhas. Na embalagem deve haver as seguintes informações: contém 12 unidades, produto atóxico, composição, nome do fabricante e selo do 1 metro. O lápis grafite também não pode esfarelar quando apontado. Deve ter escrita macia e sem falhas, caber no apontador e ter ponta resistente.
O tamanho do estojo deve ser suficiente para caber os itens necessários e ter o selo do Inmetro na embalagem. A tesoura deve ter a ponta arredondada, ser fácil de manusear e cortar bem. Ela não pode desmontar quando aberta e a embalagem precisa trazer o selo do Inmetro. A tinta guache deve ter 6 cores diferentes, sem cheiro ruim e pintar bem. A embalagem deve conter as seguintes informações: número de unidades com no mínimo 6, produto atóxico, peso líquido, composição, prazo de validade, nome do fabricante e selo do Inmetro. Como você viu, são muitos itens que compõem os vários kits do material escolar, e há detalhes importantes a serem observados no momento da compra. Contamos com você para adquirir um produto de qualidade. Em caso de problemas, como possíveis falhas nos produtos, entre em contato com a loja. Como consumidor e consumidor, cidadã e cidadão, você tem direito a produtos que funcionem bem. Para situações sem solução direta com o lojista, informe a Prefeitura nos canais de atendimento do SP 156 ou recorra a qualquer órgão de defesa do consumidor.